Olá, este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre com uma personalidade importante, toda semana aqui no YouTube. E você que já nos acompanha por aqui e ainda não está seguindo o canal, não se inscreveu no canal, esse é o momento. Ativa o sininho e assim você fica sabendo primeiro quando a gente tem um novo episódio no ar. E hoje eu recebo aqui o primeiro presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, Leandro Avelino. Bem-vindo, Leandro. Prazer te receber, viu? Eu que te agradeço o convite, Cris. Uma satisfação aqui estar com todos. Estamos aí para um bate-papo bem legal aqui. Com certeza, vai ser bem saudosista. Com certeza. Leandro, em 2010, resolveram, então, Pedrinho, né? Sim. Resolveram criar a UVEBS. Você foi incumbido de ser o primeiro presidente. Sim. Como que foi isso? Olha, foi muito diferente, assim, porque eu lembro que eu estava na Câmara um dia, aí 2 vereadores à época, o Dinho e o Hugo, que inclusive o Hugo é até vereador ainda até hoje lá na Praia Grande, me abordaram dizendo, olha, vai ter uma reunião aí, estão tentando fazer uma união de vereadores da Baixada Santista, você não quer ir lá participar com a gente dessa reunião? Eu falei, tá bom, vamos lá. Era meu primeiro mandato também, a gente chega cheio de energia ali no primeiro, né? Cheio de vontade de fazer acontecer mesmo. Tava com 29 anos na época. E aí houve uma reunião lá no Clube dos Ingleses. Eu nunca tinha entrado, na verdade, até no Clube dos Ingleses, até aquele dia lá. E aí foi feita uma reunião, me lembro o Caio França, que depois virou secretário-geral e presidente da entidade. Dos vereadores de Santos, me lembro do Adilson Júnior, o Hugo Dupré, à época, e o Pedrinho, que foi quando eu conheci o Pedrinho, que até então também não conhecia o Pedrinho, e aí começou aquela conversa de tentar fazer uma união dos legislativos na Baixada, né? Eu achei bastante importante, porque a gente sempre teve essa visão também de, por morar numa região muito conurbada, as coisas que aplicam para um podem ajudar no outro, então a gente precisava ter essa sinergia aí, né? E aí, bom, vamos fazer, aí marcaram o dia da eleição, né? Marcaram o dia da eleição e acabou sendo lá na Câmara da Praia Grande. Mas, de verdade, eu tenho até como testemunha o Caio e o Adilson, que vão poder falar até melhor que eu disso aí. Eu tava lá e sentei lá no fundo, né? E daqui a pouco o Pedrinho tomou a palavra lá e começou a falar. E, bom, quem que quer ser candidato à presidência da UVEBS? Aí levantou a mão o ex-prefeito do Guarujá, o Walter Suman, que era vereador lá na época, e levantou o Deus o tenha, Marco Bittencourt, que era vereador em São Vicente, levantou os dois. E levantou os dois, aí daqui a pouco eu tô lá no fundo, aí o Caio vira para trás assim, ô Leandro, levanta a mão aí, levanta a mão aí. Aí eu, o quê? Levanta a mão. Aí o Adilson do lado dele, levanta a mão aí, levanta a mão. Falei, eu? Não, mas levanta a mão. E eu só vi assim. Muito bom. Aí, bom, tem 3 candidatos. Bom, então vamos dar um tempinho aqui para todo mundo conversar. Aí eu cheguei nos dois. Falei, meu, como é que vocês fazem um negócio desse? A gente nem combinou. Eu tô achando que eu tava, de verdade, eu entrei preparado para votar no Caio ou no Adilson, porque eu via os dois. Aí o Adilson, não, eu vou ter uns compromissos e tal, vai tomar muito do meu tempo. O Caio, a mesma coisa. Acho que tinha alguma coisa... Talvez até da candidatura do pai à época, não me lembro, mas eu sei que, no final das contas, bom, já que eu levantei a mão, vamos conversar. Só que aí, né, como era o primeiro, aí já veio uma primeira lição até dos mais velhos, né? Porque aí encosta o Walter, encosta o seu Marco e fala assim, acho que a gente não tem que disputar. Se de repente você tem um apoio aí, eu falei, cara, eu levantei porque eles pediram para eu levantar a mão. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos compor. Eu vou ser o seu primeiro vice, o seu Marco fica de segundo vice e você fica de presidente. O Walter falando. Falei, para mim tudo bem, Walter, vamos lá, então tá bom. E assim ficou. E aí depois montamos a diretoria com os demais, aí eles acabaram se envolvendo, tanto o Adilson quanto o Caio, os demais, lá na Praia Grande também. E aí ficamos 1 ano e depois, para poder dar uma solidificada na base, nessa estrutura, fui reeleito novamente por um segundo mandato, né? Que era mandato de 1 ano só. Isso. E aí fiquei 2 mandatos, foi quando o Caio, que era secretário-geral, aí me sucedeu.
E aí foram vindo os demais e tal, que eu de verdade acho que nessa altura já perdi até a conta de quem veio na sequência. Assim. É bastante gente. Que bom, né? Sim. Que bom que é assim, porque na verdade mostra que aquela sementinha plantada lá atrás rendeu frutos. E essa é a pergunta mesmo. Você imaginava que a gente ia estar conversando aqui 15 anos depois? Putz, grila, vou te falar que não, olha. Pois é. Porque assim, o começo foi muito difícil. Pra gente poder, por exemplo, ter uma divulgação de internet, que naquela época não tinha, no começo, eram os primórdios do Facebook, né? Ainda a época do Orkut, né? Mas essa época aí, que estava deixando de existir, 2009, 2010. E a gente precisava fazer, por exemplo, divulgação, né? Bom, o pessoal quiser conhecer, acessa lá nosso site na internet e tal. E aí, meu registro de pessoa física lá, para poder, enquanto presidente, né, poder fazer as coisas crescerem. E ficava essa dúvida, pô, eu tô colocando, né, meu recurso, meu nome aqui, e amanhã, se eu não for mais vereador, como é que isso aqui vai subsistir, né? Sim. Mas graças a Deus e ao empenho dos demais pares aí, que ao longo dos anos foram ocupando os lugares nas câmaras da região, foi despertando interesse em outros. Lembro do Redó, que chegou a ser presidente, o próprio Rogério lá de Itanhaém também. Então, à época eram eles. Deu super certo, assim. E verdade seja dita também, o Pedro também, né? Assim, a figura dele enquanto secretário executivo ali, não tendo aquela questão da vaidade, porque política mexe muito com isso, a gente tem que falar. Então, ele tem essa retaguarda, esse respaldo, né? Então, colabora demais para que a gente possa ter uma entidade viva, atuante, e que um sonho de lá de trás, que era a tal da cadeira, o assento no Condesb, tá aí para todo mundo poder ocupar, né? Os presidentes que vierem a ocupar a presidência da entidade, para poder dar voz ao legislativo numa discussão importante que envolve o executivo estadual e os locais, né? Com certeza, né? É um espaço importante dentro da região que a UVEBS lutou muito para conquistar e agora é o momento de fazer jus a essa cadeira, né, Leandro? Sim, com certeza. A gente tem muita coisa para discutir, o legislativo pode ajudar bastante lá, não tenha dúvida. E lá no começo, quais que eram os principais desafios ou as principais conquistas que a UVEBS almejava? A gente, além do assento do Condesb, que a gente sabe que é a número 1 ali, né? Mas o que mais que tinha de discussão naquela época? Então, naquela época a gente primeiro fez um trabalho de divulgação da entidade nos legislativos, né? E num primeiro momento, assim, a gente teve muita discussão relacionada à saúde, né? O sistema de regulação de vagas naquela época, hoje melhorou um pouquinho, mas naquela época era muito ruim, porque não tinha a informatização das coisas, a transparência era bem menor, então a gente vivia muita dificuldade. E você sabe, a área da saúde é aquela emergência, aquela urgência premente da saúde das pessoas, então vai bater em algum vereador cedo ou tarde, né? E foi assim que caminhou, a gente via algumas dificuldades na entrega de medicamentos de alto custo, naquela época também, que foi algo que permeou ali alguns debates durante um tempo. Agora, com o passar do tempo, eu achei muito salutar essa última proposta da presidência de criar essas câmaras relacionadas com os vereadores que militam numa determinada causa, né? Sim. Porque isso, na verdade, veio motivar os vereadores a se envolverem mais. Porque ao longo dos anos, a gente não vê 100% dos vereadores envolvidos com a União dos Vereadores. A gente vê, às vezes, muito mais vereador de oposição que de situação, né? Não que não sejam todos bem-vindos, mas parece que a UVEBS dá sempre um pouquinho de voz a mais para aquela oposição municipal que tem uma dificuldade, né? E eu acho que é importante, porque, de alguma forma, as oposições também são importantes, né? Sim, e é um espaço também para o vereador que busca visibilidade, né? A UVEBS tem essa tradição de trazer visibilidade para os vereadores que fazem parte da entidade, né? Eu gostaria que todos participassem, independente do posicionamento político municipal, porque mostraria que há um entendimento coletivo
de que discutir assuntos metropolitanos de onde nós moramos engrandece demais o debate local, né, nos seus municípios e tal. É o que eu falei da saúde, mas a gente poderia falar de mobilidade, poderia falar de segurança, poderia falar de emprego, poderia falar N assuntos aqui que impactam, que deslocam, porque é a Baixada Santista, né? Tá todo mundo morando aqui imerso e de uma cidade para outra é rapidinho, né? Você falou da saúde, né? O sistema CROSS, que agora chama CISREG, pelo governo do estado, ainda é tema de debate. A última reunião da UVEBS voltou a ser um tema de debate, mas a questão avançou justamente por uma lei do deputado estadual Caio França, que também foi presidente da UVEBS, né? Você vê que essa proximidade dos entes políticos, né? Que, por exemplo, hoje você é secretário municipal, secretário de transportes, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas você acha que essa proximidade traz essa sensibilidade e a necessidade de fazer algo pela região? Sem dúvida. Esse canal direto com a população, ouvindo o que a rua está falando, buscando sempre estar em contato, quem são as pessoas que você atende, quem são as pessoas que estão dentro do teu raio de ação, se é no transporte, quem são? São os empresários das empresas de transporte, são os transportadores escolares, são os taxistas, são os motoristas de aplicativo. Então, de alguma forma, o teu trabalho envolvido com a área pública precisa estar conectado com a rua, e essa experiência da vereança, né, que eu tive a oportunidade de ocupar, ela me ajuda demais ainda hoje, exatamente para ter esse feeling, né, para você não achar que você entende de tudo, que você sabe tudo toda hora, não importa, aqui deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo, mas antes vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir especialistas, vamos tentar ouvir o outro lado, que era o que eu estava falando, né, da questão. A oposição tem um papel importante, porque muitas vezes ela alerta, não aquela destrutiva que só quer... Mas a gente sempre foi, quando ocupou a cadeira de vereador, especialmente naquele mandato 2009-2012, sempre foi no sentido de propor, de ver que tinha alguma coisa que não estava funcionando bem e propor algo diferente, né? Você sempre fez, quando fez a oposição em 2009 e 2012, era uma oposição muito inteligente, né? Muito embasada. Tanto que depois o ex-prefeito Roberto, né, o nosso saudoso ex-prefeito Roberto Francisco, quis o destino que eleições depois, inclusive na eleição de 2016, a gente fosse ser parceiro de partido, eu presidente do partido e ele candidato a vereador junto com a gente lá. Quer dizer, porque em que pese nós tenhamos naquela época sido oposição, né, discordar de muitas coisas, nunca faltou respeito, né, da minha parte, nunca faltou, nunca ataquei pessoalmente prefeito, família. A gente questiona, sim, decisões de governo. E hoje na Secretaria de Transportes é a mesma coisa. Esses dias mesmo eu recebi um e-mail lá, a pessoa me mandou um e-mail dizendo, né, pô, vocês falaram que ia disponibilizar os patinetes e bicicletas elétricos na terceira zona. Vocês não fizeram isso até agora. Qual é o motivo? Descaso da administração? Racismo na mobilidade? Assim. Eu falei, não, a gente simplesmente não colocou, porque para colocar um novo modal dentro de uma estrutura de ciclovia, tem que fazer gradativo. A gente está entrando agora, esse final de semana próximo, com a implantação na terceira zona, num período de teste também bem pensado, começando com alguns locais. É uma operação diferente da praia, né? É um outro fluxo de trânsito, é uma outra densidade populacional também de pessoas que moram naquela região. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, ouvir as pessoas, mas nesse caso aí, ele foi meio agressivo, né? Sim. Mas, e essa questão do patinete é super legal, né? Não só Praia Grande, outras cidades, mas você pode falar melhor sobre Praia Grande. Eu sou moradora de Praia Grande, eu vejo uma adesão muito grande dos patinetes e das bicicletas também. Tem números para compartilhar? Como que está sendo? Olha, a gente já tem aí, com certeza, assim, mais de 2 milhões de quilômetros rodados. Uau! Desde o início da implantação com os patinetes e bicicletas. Quando que começou? Lá. A gente começou isso foi em abril, né? Isso aí. Em meados de abril a gente começou com a implantação. E no começo, não vou falar para você, foi difícil, né? Porque as pessoas perguntavam, isso aí não deu certo em Santos, vai dar certo na Praia Grande? Olha... E assim,
não é questão de cada implantação, cada ação funciona de um jeito, né? A gente entendeu por bem, diferente do que foi feito em Santos à época, começar uma implantação gradativa. Uhum. Porque se deixar para eles queriam espalhar na cidade logo de cara, mobilidade para todos e tal. Mas assim, a gente tem que entender que precisa haver uma cultura. Você está inserindo uma cultura de um novo modal para disputar, entre aspas, espaço numa ciclovia, no bordo direito do leito carroçável ali da rua. Então assim, você tem que pensar em tudo isso. Se você já espalha na cidade inteira de cara, a probabilidade de você ter um problema e não conseguir dar conta de atender e resolver o problema na velocidade e no espaço físico de uma cidade inteira é muito grande. Sim. Então, o que a gente fez? Bom, vamos começar aqui com pontos pré-determinados. A empresa, quando chegou, veio propondo 100 pontos na orla da praia. Eu falei, epa, calma, 100 não. 100 na orla da praia, não, nós vamos começar com 45. Uhum. E aí começa os 45, dura 2 semanas, quase 3. Podemos ampliar mais um pouquinho, vamos para 90, já viu que dá, que tem campo para ampliar. Ampliou, vai para Kennedy. Aí ali na frente, bom, vamos para Malé. E agora, com um pouco mais aí de 4 para 5 meses, a gente tem aí o início da implantação na terceira zona, também de uma maneira bem, né? Porque a gente está dando preferência, por exemplo, para as vias que tenham ciclovia. Sim. A gente vai começar, mas tem alguns pontos que é aquele trecho final, a pessoa sai da ciclovia, vai entrar em casa, deixa na esquina, deixa na porta. Só que o compromisso nosso com a empresa é que essa retirada, né, a busca desses mais espalhados, ela possa acontecer num período de 30 minutos a 1 hora, a partir de uma eventual reclamação. Se não, em até um dia, sem reclamação, que eles localizam lá no GPS, eles vão buscar. Então, a gente tem caminhado dessa forma. Ainda tem ajustes, sempre tem, mas eu vejo que a aceitação é muito boa, que nem você falou. Eu tenho visto. E é interessante que a pessoa pega, mas também tem um ponto onde ela tem que deixar, Sim. tem todo um mapa, Sim. né? Então, é muito bem organizado e acho que resolve aí. A pessoa, às vezes, quer fazer um deslocamento rápido, não só para lazer. A gente, às vezes, pensa só no turista, Sim, né? sim. Mas resolve para vários deslocamentos Com mesmo. certeza. O pessoal tá ali, que eu vou até a academia. Pega o patinete, vai até a academia, volta. Às vezes ficam uns espalhados assim nas ruas e tal, mas em pouco tempo eles vão lá, recolhem, ou de repente até outro usuário pega, leva, porque você consegue visualizar, né, no mapa, né? Isso, não, é super legal. E aí a gente falando de transporte, né, falamos agora dessa novidade, tem muita coisa tecnológica agora, né, inteligência artificial e tudo mais. Como que está sendo aí? Tem alguma adoção disso já de tecnologia aí pela prefeitura? Então, a gente tem buscado se orientar, né? Estudar bastante sobre essa questão de inteligência artificial atrelada aos transportes. Tem algumas coisas que ajudam bastante, especialmente no que se refere a planejamento. Agora, em implantação em Praia Grande, no momento ainda não. E te explico por quê. A gente está lá numa fase em que a gente está terminando o contrato. A gente tem um contrato lá de 5 anos mais 5, agora em dezembro de 25. A gente ele vence os primeiros 5 anos. A gente já tem aí tratativas com a empresa de fazer uma extensão, mas será uma extensão num prazo menor do que 5 anos ou depois de concluído o novo processo licitatório. A gente vai caminhar para um novo processo licitatório na Praia Grande. Por quê? Porque a orientação do prefeito é que a gente inicie o processo de descarbonização do transporte para caminhar aí para uma eletrificação. E o contrato, da maneira como ele está colocado para ônibus diesel, é completamente diferente para um ônibus elétrico. Então, nesse cenário de mudança para ônibus elétrico, como a gente está dando aí os primeiros passos, né, da parte burocrática para poder resolver, então a gente, na verdade, vai primeiro estabelecer as bases, e aí
já nesse estudo, para estabelecer as bases desse novo contrato, a gente já tem procurado agregar algumas questões relacionadas à inteligência artificial, não só para nos ajudar na elaboração disso, mas especialmente também para ser aplicado ali na frente, quando a gente já tiver os ônibus novos, também para alguma funcionalidade que venha agregar para o serviço de transporte nosso. Ah, legal. E Praia Grande é pioneira até nessa questão, né, da inovação, né? Nem a tecnologia, a inovação, né? Eu lembro que foi criado o cartão transporte, tinha integração, os terminais, né? Então, a cidade sempre pensou também na integração metropolitana, Sim, né? ainda temos todo esse serviço de integração. E assim, seria um sonho a gente conseguir integrar todo o transporte da Baixada Santista. É algo que a gente tem até discutido lá na Câmara Temática de Mobilidade e Logística do Condesb, porque tem que caminhar para esse sentido. E o grande desafio para que isso efetivamente ocorra é você ter, e aí é que entra a questão do governo do estado se envolver nisso, porque a gente tem que ter uma câmara de compensação regional. Porque a gente jamais vai conseguir influenciar na autonomia que os municípios têm para fazer as suas licitações para o transporte público. Então, cada um tem a sua liberdade, vamos dizer assim. Só que dentro dessa liberdade que cada município tem, é soberano para poder definir os rumos da sua licitação de transporte, o pagamento não pode inviabilizar a integração. E ele hoje inviabiliza, porque é difícil, por exemplo, a empresa metropolitana fazer uma compensação financeira para a empresa que opera Guarujá, Bertioga, Peruíbe. Isso não... Há um custo. Se o PCD da Praia Grande resolver usar o transporte em Peruíbe, ele não consegue. Nossa. Porque ele precisa usar... Ele tem um cartão municipal que identifica ele como PCD, ele tem um cartão intermunicipal que o identifica. Mas nenhum desses dois cartões, o meu da Praia Grande ou o intermunicipal, estão autorizados a andar no municipal de Peruíbe ou no municipal de Guarujá. Anda no transporte intermunicipal o BR Card Sênior, vamos dizer. No municipal eu tenho o meu cadastro, mas essa integração ela não ocorre por quê? Porque tem custo. Não é porque é gratuito que ninguém paga. Alguém paga a conta da gratuidade. Sim. É a prefeitura, o usuário lá na tabela, enfim. Alguém está pagando isso. Só que na hora que ele usa lá, quem efetua esse pagamento? Não há essa conversa. Então, sem uma câmara de compensação, como ocorre, por exemplo, na região metropolitana de Goiânia, a gente não vai conseguir evoluir para isso. E seria um grande sonho, né? Nossa, com certeza. E é um assunto até que a UVEBS também pode começar a encampar aí, né? Sim. E você falou, né, de mobilidade intermunicipal e tal. Hoje a Baixada já tem um trânsito diferente, né? A gente viveu a pandemia, acredito que ali 2020... houve uma estagnação em termos de obras de infraestrutura, porque, na verdade, as pessoas reduziram as mobilidades, né? Não precisavam ter deslocamentos e tudo mais. Só que aí voltou tudo ao normal. E a gente tem a infraestrutura de 5 anos atrás, né? O que poderia desafogar esse trânsito? Trilhos? Trilhos é um caminho, sem dúvida. Acho que o governo de São Paulo tem apostado muito nessa questão, né? A gente tem aí os investimentos previstos já, Ponte dos Barreiros, o reforço na estrutura para passar o trem. Já vejo também bem encaminhada aí as questões relacionadas à continuação depois da ponte, para chegar lá no Samaritá. Também não podemos deixar de dizer assim, que da tão sonhada obra do túnel, né, Santos-Guarujá, que inclusive o pessoal já está falando até que pode ser que depois de São Vicente a ligação VLT Santos-Guarujá pelo túnel talvez seja uma possibilidade. A questão é que a gente precisa exatamente analisar o que a gente vai fazer daqui para frente, porque do jeito que está colocado hoje, né, foi feito Santos e um trecho de São Vicente. Santos nem entregou ainda, né? Então, assim, ainda está no aguardo dos ajustes necessários. A gente precisa colocar gente no sistema para que ele tenha viabilidade econômica financeira. Sim. E aí, nesse contexto, Praia Grande surge assim como um grande potencial, porque hoje, já pelos números, você vê que o transporte intermunicipal
em Praia Grande, mandando para São Vicente e Santos, é muito significativo o número. Mas eu diria para vocês, para você e para quem nos acompanha, em termos de usar o sistema, eu não diria para você que os sistemas municipais voltaram ao que era. E nem sei se voltarão, tenho dúvidas ainda. Porque Praia Grande, que lá a gente conhece, antes da pandemia a gente transportava 850 mil pagantes, em média, por mês. Era o que a gente transportava em Praia Grande. Eu assumi em janeiro de 21, né? Então a pandemia, claro, já caiu. Sim. Eu fiquei de janeiro de 21 até abril de 24 e depois voltei agora. Todo esse período, nós nunca marcamos 800 mil passageiros. Nunca. Desde março de 2020, sempre abaixo dos 800 mil. E hoje, perto de 700. Nem 700, no último mês deu 690 e poucos mil pagantes. E por que isso? Porque a pandemia também trouxe outras questões relacionadas, por exemplo, ao transporte por aplicativo. Sim. As pessoas usam hoje e acho que é algo que é sem volta, né? Não tem como voltar. Mas é preciso que a gente fale que, assim, o impacto que o transporte por aplicativo, por exemplo, quando você passa pelo tapetão ali em São Vicente, na divisa, às 7h30 ou 8 horas da manhã de um dia útil qualquer, quantos carros de aplicativo tem ali naquele trânsito ali? Ninguém sabe, Cris. Pois é. Ninguém sabe. As únicas pessoas que sabem isso são a Uber e as outras plataformas aí que usam. São as únicas. Então, assim, esse tipo de planejamento também se prejudica a partir do momento em que não há um compartilhamento de dados. Sim, os dados são fundamentais. Não há. Outras questões relacionadas, por exemplo, como eu falei, a questão do trilho, que podem impactar ou não. Outro dia eu estava numa reunião, o pessoal do governo do estado falando da possibilidade da reativação da linha Santos-Juquiá, que aí, na Praia Grande, acessa lá na região da Curva do S e segue no trilho sentido Peruíbe, Tariri, Juquiá. Pois bem, se for mesmo pensado o trilho Santos-Juquiá, isso, no meu ponto de vista, prejudica, quase que inviabiliza o VLT naquela região. Porque a ideia é que para o VLT possa ser usado o trilho. Se o trilho está sendo destinado para um outro tipo de trem, que não é o tipo do VLT, e para você fazer um Santos Juquiá e do lado construir outro trilho para um VLT, eu vejo muita dificuldade. Então surge aí os BRTs, que talvez seja uma alternativa. Mas, sim, são muitos os desafios, né? A real é essa. A gente teve aí, em março de 23, a entrega do Plano Regional de Mobilidade Sustentável e Logística, e lá estão previstas 177 ações que têm que ser desenvolvidas aí num horizonte de 20, 30, 40 anos máximo. 20, 30 anos, a gente também já está falando de mais uma pista lá na Imigrantes, que já foi feito até o anúncio. Tem gente que defende o acesso por Parelheiros, que a distância entre Parelheiros e Itanhaém daria ali pouquíssimos quilômetros, que já seria uma importante válvula de escape para desafogar o sistema Anchieta Imigrantes. Então, a gente tem muita coisa. Tem que, na verdade, e aí fica o recado aí para quem nos assiste, porque nós estamos aqui numa entidade de vereadores, e uma entidade de vereadores é uma entidade política, Sim. E sendo da Baixada Santista, que a gente realmente consiga fazer, no ano que vem, uma eleição para colocar gente da Baixada lá, para poder representar a nossa região, né? A gente já tem uma bancada significativa no âmbito estadual, a gente precisa reforçar no federal, porque tem muita verba federal também que os deputados de uma região podem trazer, né? Não só de emenda parlamentar, mas de busca mesmo dos recursos federais, que são vastos, mas os caminhos é que não são tão claros, né? E assim, um apoio político ajuda muito, porque projeto a gente tem. Nós somos a primeira região metropolitana da Baixada Santista, do Brasil, primeira região metropolitana do Brasil, que tem um plano regional de mobilidade pronto. Olha aí. Espelho para as outras regiões metropolitanas do país. Falta colocar as coisas para funcionar. Tem muita coisa andando, mas ainda tem muito para fazer. Com certeza. Leandro, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.
Foi rápido, como eu te disse. E eu ainda falei, eu brinquei com ela ainda. Falei, ó, se eu ficar falando muito de... Você me avisa aqui, porque o papo vai embora. Em meia hora passa rápido. Passou voando. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Estou sempre à disposição aí. Bom, primeiro presidente da UVEBS, tem um carinho enorme pela entidade. Sempre que posso, apoio, participo dos eventos. Faço votos aí que a UVEBS ainda perdure por longos e longos anos, ajudando a população da Baixada Santista através dos vereadores nas causas que são importantes. Com certeza. E você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada e até a próxima.